Em Brasília, 19 horas. Boa noite, Brasil. Aqui, Paulo Walter, da Rede Brasileira de Manutenção, site manutenção.net, indicadores de gestão. É um prazer estar de novo aqui na nossa live de costumeira. E hoje teremos uma apresentação especialíssima, de um grande profissional que tem uma longa trajetória de sucesso e de muita contribuição para a engenharia nacional. Eu estou aqui falando de Joinville e quero dar as boas-vindas, sem maiores delongas, né? Estamos aqui com bastante gente chegando no nosso canal, e eu quero dar as boas-vindas para o nosso amigo Haroldo Ribeiro, um grande profissional que tem um histórico muito interessante, sempre dedicado à área de manutenção e gestão de ativos. Haroldo está conosco agora para todo o Brasil. Haroldo, você está online, Haroldo. Tudo bem? Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem, Paulo? Chegou agora? Não, estava ajustando aqui. Estava ajustando somente aqui a água, porque vamos falar bastante durante essa live, né? Sim. Então, estava posicionando aqui 4 litros de água aqui próximo de mim, para a gente ter bastante garganta para falar durante a noite de hoje. Isso aí. Haroldo, eu estou aqui em Joinville. Onde você está? Eu estou falando aqui em São Caetano do Sul, ABC Paulista, aqui em frente da General Motors. Eu moro aqui em frente à GM, graças a Deus, Paulo. Já voltando à produção, não é normal. Passamos aqui na GM quase que 2 meses sem sair um veículo. Temperatura super agradável aqui, 23 graus. Olha só, tem muita gente que para dormir conta carneirinho. Você conta Volkswagen saindo aí, GM, não, você conta General Motors saindo da fábrica aí. Eu tenho um hábito, desde 98, eu vim de Salvador, né? Morei 12 anos em Salvador, depois vim para cá em 98, e eu tenho um hábito aqui em frente à GM de, quando chego do trabalho, chego de viagem, acordo de manhã, verificar como é que está o nível de produção da GM, porque eu sou engenheiro mecânico e gosto muito, né, dessa área. Então aqui me divirto olhando aqui a produção da GM aqui em frente de onde eu moro. Eu moro em frente à Avenida Goiás. Para quem conhece aqui São Caetano sabe de onde é que eu estou falando. Eu moro em frente então ao pátio onde ficam os automóveis saindo da produção aqui em São Caetano do Sul, São Paulo. Isso Paulo, aí. eu já agradeço aí o convite que você fez e ao pessoal que está aí, né, participando da live, aproveitando esse momento aí de quarentena, isolamento social, home office. Isso. Você daqui a pouco vai estar sujeito ao fuzilamento. Tá certo? O pessoal vai te metralhar com perguntas, conforme. É isso que a gente espera. Haroldo, você já é um profissional muito conhecido, autor de vários livros, de vários trabalhos técnicos no Brasil e no exterior, um profissional reconhecido, atua como consultor, mas ainda assim, essa é uma oportunidade de você dizer quem é Haroldo, né? Para essa galera toda, né? Já que a gente está falando para todo o Brasil. Eu quero pedir ao pessoal que está chegando na nossa live, que além de se identificar, eles dissessem de onde eles estão nos assistindo, de onde eles estão participando, que se dá uma ideia do alcance de onde está chegando essa nossa comunicação. Haroldo, você está com uma cor muito boa, tá bem moreno aí, né? Está com uma boa cara, está animado porque a GM está voltando, está fazendo barulho na vizinhança, barulho de máquina funcionando, né? Para nós que somos do chão de fábrica, isso soa como uma sinfonia. Eu gostaria, então, que você apresentasse quem é Haroldo Ribeiro. Muito bem. Voltando a agradecer, Paulo, o convite que você fez para compartilhar aqui o conhecimento sobre esse tema TPM e também manutenção. Eu sou engenheiro e também agradecer ao pessoal que está aí na live, né, participando e contribuindo, e tenho certeza, a gente reservou a metade dessa apresentação para responder as perguntas. E, às vezes, a pergunta de um já serve também para um outro dar algum tipo de explicação. Eu tenho participado de várias lives e é muito comum alguém que pergunta, alguém que está também participando, não como convidado, mas que está aí participando também já responde alguma coisa. Então, não deixa de ser a live também um encontro para formar até novos colegas e também tentar fazer uma comunicação mais ampla, além daquela que é feita com o apresentador.
Paulo, eu sou engenheiro mecânico e administrador de empresas, me formei no campus de João Pessoa em 84. Tive a felicidade de já fazer um estágio numa empresa do Grupo Santista de João Pessoa na área de manutenção, então já comecei 5 meses em 84 estagiando na área de manutenção. Assim que me formei, fui trabalhar numa empresa do Grupo Klabin, que fabrica celulose e papel, lá no estado de Pernambuco. Fiquei lá por 3 anos, atuando como engenheiro de projetos, e lá sequestrei a minha atual esposa, né? Então a gente começou a namorar na empresa, então hoje temos aí 32 anos de casado. Em 87, Paulo, eu tomei iniciativa de realizar um sonho profissional meu, que era trabalhar no polo petroquímico de Camaçari, que é o maior polo ainda petroquímico aqui da América Latina. Então fui trabalhar na empresa Copene, que na época era uma empresa estatal, ainda é a unidade de insumos básicos, que hoje é da Braskem, a maior petroquímica da América Latina, essa que está lá, a unidade de insumos básicos da Braskem. Trabalhei lá como coordenador de programação de manutenção durante 3 anos, programando as manutenções de toda a área de utilidades, é a maior central de utilidades também da América Latina, e eu fazia a coordenação da programação da central de utilidades. Em 90, todo o pessoal da engenharia de manutenção dessa empresa foi automaticamente, tanto os engenheiros como colaboradores diversos, foram automaticamente para uma empresa que pertencia a ela, chamada Central de Manutenção de Camaçari, que era a maior empresa, maior central de manutenção, talvez aí do mundo. Nós tínhamos, para você ter, CEMAN, Central de Manutenção de Camaçari. Então, passei lá 5 anos, nesses 5 anos, fui engenheiro de paradas de manutenção durante 1 ano e meio. Depois eu comecei a coordenar as oficinas centrais de caldeiraria, mecânica e usinagem, em torno de 320 pessoas. Para quem não conhece a CEMAN, para vocês terem ideia da dimensão, nós tínhamos na época 3.600 colaboradores e tínhamos 210 engenheiros de manutenção na empresa, né? Só nessa central de manutenção nós tínhamos 320 colaboradores nas áreas que eu era coordenador, porque tinha também as atividades de elétrica e instrumentação que não estavam sob a minha coordenação. Então, passei a coordenar essas oficinas que, posteriormente, se transformaram em pequenos empreendimentos. Não estavam... Tem algum microfone ligado. Bem, em 92, então, até meados de 92, eu coordenei todas essas oficinas e a gente foi transformando cada oficina em um pequeno empreendimento. E justamente para colocar em prática o conhecimento que a gente tinha lá, nós formamos um grupo de trabalho, um grupo de estudo, coordenado pela área de engenharia da CEMAN, através do responsável, né, por essa área de engenharia, mas nós tínhamos vários outros profissionais, que a gente fazia um grupo de estudo para estudar justamente o TPM, baseado no livro e no vídeo do Nakajima. Então, a nossa base foi o livro do Nakajima e também um vídeo. Nós tínhamos 3 vídeos ainda em cassete, né? Em VHS, perdão, e nós estudávamos através do método Kumbuka, porque nós implantávamos na empresa o TQC. Kumbuka, rapaz. O TQC no estilo japonês, nós tivemos o apoio para o TQC do Vicente Falcone na época, e depois nós tivemos um apoio também para a implantação do próprio programa 5S, que foi um sucesso na empresa. E com relação ao TPM, nós formamos um grupo de estudo através tanto dos vídeos do livro Nakajima, como posteriormente também utilizando a própria Copene para fazer um trabalho piloto de TPM através de um engenheiro nosso chamado Agildo Bezerra, que era coordenador de uma das áreas da empresa. Levamos para o Japão 3 gerentes da Copene, gerentes de produção, para conhecer o TPM lá. Eles voltaram realmente super motivados. Esse trabalho teve continuidade, o que fez com que a Copene, em 97, fosse a primeira empresa da América Latina a ganhar um prêmio, empresa de processos contínuos, a ganhar um prêmio do JIPM, que é o Instituto Japonês para a Manutenção de Planta. Baseado nessa experiência que eu tive de 5S e de TPM muito forte, além da qualidade total na empresa, CEMAN, em 94 eu escrevi meu primeiro livro sobre 5S, mostrando a metodologia de implantação. Tive a oportunidade, em 94, de apresentar o nosso case
num evento internacional de TPM aqui em São Paulo, e em função da repercussão que eu passei a ter através de meus livros, apresentações em congressos, seminários, eu resolvi em 95, então, montar minha empresa, PDCA, focada nesses dois temas, 5S e TPM. 97, então, saí de Salvador para cá, para São Paulo, e estou aqui há 23 anos em São Paulo, estrategicamente por conta das viagens internacionais, e aqui é muito fácil para você ir para qualquer lugar do Brasil, inclusive aí para Joinville, e trabalho para várias empresas da América Latina na implantação desses programas, 5S e TPM, não tenho consultores associados, não saí desses dois temas para justamente me especializar cada vez mais, vivenciando a implantação. Você se tornou um cavaleiro solitário? Paulo, porque eu gosto muito de me aperfeiçoar naquilo que eu faço. Então, eu não queria virar um empreendedor, né, um empresário, para eu ficar cada vez mais distante do meu produto principal. Então, para você ter ideia, eu faço os trabalhos 5STPM desde a direção, presidente da empresa, aqui na Mercedes-Benz. O meu contato são diretores, vice-presidentes, mas no dia a dia eu estou lá, junto com o mecânico, com o operador, junto com as pessoas que fazem as auditorias, e tudo isso aí faz com que a gente aprenda, não é? É o chamado Gemba. Então eu tenho um sentimento de autorrealização muito maior, estar aprendendo cada vez mais naquele produto que eu executo do que ser um empreendedor, não é? Então eu sou muito mais um técnico do que um empresário, tanto é que eu tenho a empresa PDCA mais para efeito de nota fiscal, mas as pessoas que me contratam não contratam a empresa, contratam a pessoa do Haroldo, não é? Ou se gostar, contrata, se não gostar também não contrata, não tem outra alternativa. Mas, Paulo, o objetivo é aprender, não é concentrar informação, né? Então, em função disso, eu já tenho mais de 35 livros escritos, publicados sobre esses dois temas, para justamente compartilhar conhecimento. Para você ter ideia, há 5 anos, todas as terças-feiras, sem falta, eu publico, através de vídeo, através de artigo, algum material sobre um desses dois temas no LinkedIn e no meu canal de YouTube. Tenho mais de 200 vídeos lá que estão gratuitamente acessíveis. Claro que eu tenho os livros, e-books, cursos gravados, cursos online que são comercializados, mas disponibilizo muito material também gratuito através do meu site. Meu site tem 2 portais, um de 5STPM, que serve para as pessoas fazerem até TCC, tem material lá disponível para isso, e os próprios vídeos do YouTube. Então, a produção intelectual sua é muito importante, Haroldo. Isso que você falou ainda há pouco, de não concentrar, mas procurar aprender e disseminar, né? Passar adiante, porque certamente você aprendeu com outros, também desenvolveu suas próprias técnicas, seu próprio aprendizado, e com isso você agregou valor sobre aquilo que você recebeu. E por isso que eu fiz esse convite para você. Semana passada, nós fizemos uma live com o nosso amigo Paulo Trombarco, um profissional da área de planejamento e controle de manutenção, usuário sênior de SAP, embora ele não seja sênior, mas ele, como usuário, já é um cara extremamente qualificado. Por sinal, vamos ter uma outra live do Paulo, porque o pessoal pediu um bis aí para alguns assuntos que ficaram pendentes. E aí o Paulo, inclusive, está acompanhando a gente aqui, ele está lá em Linhares, no Espírito Santo. Vamos ter uma segunda live com ele aí. Eu sempre peço ao pessoal para trazer perguntas. Já tem pergunta aqui, ó. Tem alguém aqui que tem o nome de Flamingo Azul. Ele deve ser seu conhecido, porque ele perguntou se hoje ia ter cocada, né? Opa, é verdade. A história da cocada é uma história interessante, porque quando eu comecei a dar treinamentos aqui no Brasil inteiro, eu comecei a dar treinamento a partir de uma empresa que fazia esse treinamento em nível nacional, que era lá de Salvador, chamado SETA, do Sérgio Almeida. Do Sérgio Almeida. Eu também dei aula com eles lá, pelo Sérgio Almeida. Sim, então... Ali perto do shopping... Como é que é o nome do shopping lá? Que é, o Shopping Guatemi. Shopping Guatemi. Do outro lado da rua. Né? Shopping Guatemi. Isso. Pessoal, muito bom. Eu tive bons momentos. Eu, o professor Lorival, também trabalhamos bastante. Sim. Inclusive, o Sérgio Almeida era também responsável por uma editora chamada Casa da Qualidade, né? Publicou livros meus, inicialmente, Bíblia do 5S, 5S para crianças, 5S em quadrinhos,
o roteiro para a implantação 5S. Então, enquanto a Casa da Qualidade estava ativa, publicava os meus livros através de Sérgio Almeida, o Lourival Tavares, do qual eu sou amigo e que é responsável direto pela minha carreira internacional, foi o Lourival que me lançou em 97 no mercado internacional aqui na América Latina. De lá para cá, eu trabalhei para quase todos os países da América Latina e, sem sombra de dúvida, devo muito ao Lourival Tavares por ter feito essa... Claro, por ter feito essa... Aí Nós estamos promovendo o curso do Lourival essa semana e tem um bom número de inscritos lá. O meu parceiraço lá, o Beli Lesnal, ele é o coordenador do curso e o Lourival começou as aulas começaram ontem e vão até sexta-feira, o segundo módulo de uma série que a gente está fazendo com ele aí. Mas para quem, Paulo, não se inscreveu, o Lourival Tavares, sem dúvida, não quero causar ciúme para outros profissionais, mas sem dúvida, é um dos profissionais que mais entendem da função manutenção aqui no Brasil, talvez na América Latina, porque ele tem uma carreira internacional. Então, desde já, eu recomendo as pessoas se inscreverem no curso Lourival. Ele está fazendo esse curso aí ao vivo, junto com você. É uma pessoa que eu sou muito grato, tenho uma grande admiração. Desde antes de conhecê-lo, eu já estudava os livros do Lourival Tavares. Tive a oportunidade de criticar um livro dele, que ele me pediu com toda a humildade, antes de publicar, fazer crítica a um dos livros deles em 96, creio eu. E é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, o Lourival. Então, como eu estava dizendo, Paulo... A cocada, não esquece da cocada. Então, a Seta, ela distribuía nos intervalos as cocadinhas da Bahia, porque a Seta é de lá. E quando eu comecei a minha carreira solo, sem ser através da Seta, as pessoas achavam que era eu que distribuía a cocada. E como eu morava em Salvador, então eu tinha cuidado, então, quando eu ia dar treinamento por minha conta, levar essas cocadas. Então, eu passei quase que 6, 7 anos. Todos os cursos meus era comum eu distribuir cocada. Então, tem muita gente que pergunta até hoje pela cocadinha da Bahia, né? Que quem conhece a Bahia sabe, é uma cocadinha em caixa que é comercializada nos principais pontos turísticos lá de Salvador. A cocada queimada? Um pouco queimado? Um pouco queimado. O pessoal chama quebra-queixo, mas essa terminologia quebra-queixo não é adequada, porque quebra-queixo é uma cocada que tem raspas de coco muito grandes, não é? Por conta disso é chamado de quebra-queixo. Isso. Haroldo, olha só, eu conversar com você e ter essas reminiscências todas aí é uma coisa fantástica, né? Que tem o pessoal o Paulo Banhara está dizendo, né, que realmente foram grandes trabalhos feitos na Mercedes-Benz. Obrigado, Paulo, por estar nos... O Paulo Banhara, quando eu comecei o trabalho na Mercedes-Benz em 95, era um jovem, né? Claro, a gente está falando aí de 95, 25 anos atrás, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma pessoa que eu já sabia que tinha um potencial muito grande de crescimento. Faz tempo que eu não tenho um contato direto com ele, tenho muitos amigos oriundos aqui da Mercedes-Benz, que alguns deles, inclusive até hoje, fazem parte da minha família, são padrinhos de casamento de minhas filhas. Então, as pessoas da Mercedes-Benz profissionais, eu tenho um carinho muito grande por eles, porque me acolheram muito bem, justamente no momento que eu estava chegando do Nordeste, aqui em São Paulo, e tive uma excelente acolhida na Mercedes-Benz por todos os níveis, por todo o setor. Então, é uma empresa que eu sou muito grato e uma excelente empresa para se trabalhar. Isso aí. Mas olha só, Haroldo, já levamos aqui 18 minutos, uma conversa fantástica, mas os nossos amigos estão aí ansiosos para saber o que você trouxe para... Vai ser difícil distribuir cocada, né? Sim. Pela internet. Mas você, com certeza, pode distribuir conhecimento. O que você preparou para a gente aí hoje? Então, Paulo, o tema que eu escolhi foi mostrar em que é que o TPM ele pode ajudar a função manutenção, né? Então, hoje eu preparei um material, até porque o pessoal cobra que o material esteja disponível depois da apresentação. Então, eu preparei esse material somente para uma orientação e depois também oferecer para as pessoas que participam da apresentação. Então, eu coloquei aqui somente para o pessoal se situar. O TPM foi criado no Japão na década de 60, precisamente 67, 69, tem literaturas que falam de 67, tem literatura que fala de 69, e foi criado a partir de uma instituição que cuidava da produção, negócio de produção lá no Japão. Então, essa empresa,
ela formou um grupo de estudo voltado para a manutenção, sabendo que a manutenção ela tinha uma relação direta com a produtividade. E desse grupo de estudo surgiu justamente o JIPM, o Instituto Japonês para a Manutenção de Planta. É claro que logo no início, ao desenvolver o TPM, a manutenção produtiva total, ele não se tornou rapidamente conhecido no Japão, mas foi devido a uma das empresas do grupo Toyota chamada Nippon Denso, que ela ganhou um prêmio lançado pelo JIPM em 1971. Então, depois que essa empresa ganhou esse prêmio, o tema foi disseminado na década de 70 no Japão, ganhou uma grande repercussão, e na década de 80, quando o Japão passou a ser a segunda maior potência econômica mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos, ultrapassando a economia alemã, hoje é a terceira economia, porque, claro, a China ultrapassou a economia japonesa, mas até hoje ela está na frente da economia alemã. O Ocidente ficou conhecendo várias ferramentas, metodologias utilizadas pelas indústrias japonesas, entre elas o TPM. Né? Tem outras ferramentas, o Lean Manufacturing, que na verdade é uma denominação genérica do sistema Toyota de produção, o próprio TQC no estilo japonês, que tanto o Falcone prega aqui no Brasil, e Kaizens, 5S e outras metodologias, CCQs, que são ciclos de controle de qualidade. Então, o Ocidente descobriu o TPM e passou a implementar aqui no Brasil no final da década de 80 e início da década de 90. Na prática, Paulo, e todo o pessoal que acompanha a live, o que foi que o japonês fez? Ele unificou várias técnicas, várias metodologias que já existiam na época, principalmente no Ocidente, como, por exemplo, manutenção preventiva, a manutenção de sistema de produção, que basicamente é o just-in-time, que é o coração do Lean Manufacturing, a prevenção da manutenção, que é você fabricar equipamentos que tenham o mínimo de intervenção possível. Então, essa técnica a gente chama prevenção da manutenção, e a própria engenharia de confiabilidade, porque antes não existia essa aplicação de confiabilidade fora da indústria nuclear, da indústria aeronáutica. Então, na indústria comum, não era normal você praticar engenharia de confiabilidade. Então, os japoneses trouxeram para a indústria essa metodologia de confiabilidade, que até então era muito restrita à indústria nuclear e também à indústria aeronáutica. Agora, o tempero diferente que o japonês deu a essa junção de técnicas foi justamente a introdução da manutenção autônoma, que até então não era algo explorado de maneira sistemática nas empresas, que consiste em fazer com que o operador seja um grande aliado do equipamento, mesmo porque o equipamento pertence a ele. Mas é comum, é convencional que o operador apenas opere o equipamento e muitas vezes opera de maneira até inadequada, opera sem ter a preocupação com o zelo do equipamento, com a confiabilidade do equipamento. Então, mete a mão na máquina sem, às vezes, até saber as limitações que essa máquina ou esse equipamento oferece. Então, o japonês ele colocou dentro dessa junção de técnicas que já existia, justamente a manutenção autônoma. Muito bem. Essa casinha que vocês estão vendo aí de TPM é uma casinha muito clássica, né? Ela é muito difundida, não foi eu que criei essa casinha, é um material oriundo justamente do JIPM, mas essa casinha hoje ela é muito difundida. Então você vê aí que nessa casinha você tem o objetivo principal do TPM, que é de você buscar a falha zero, né, do equipamento, você buscar perda zero no seu processo produtivo, zero defeito do seu produto, e isso tudo você tem que fazer com zero acidente e zero impacto ambiental, zero poluição. Então, essa é a missão quando você implanta o TPM dentro da empresa. Para isso, você conta, evidentemente, tendo como base física e comportamental o 5S. Tem empresas que não tratam dessa forma e cometem um grande erro. Então, o 5S é a base de qualquer sistema, incluindo o próprio TPM. O 5S não é um pilar do TPM, ele é básico, ele é fundamento para o TPM. Eu diria que se o 5S ele for de razoável a ruim numa empresa, não tem como o TPM vingar, mesmo que os pilares tentem ser fortes, mas o sistema, a metodologia TPM não se sustenta com 5S fraco.
Nós temos aí os pilares chamados pilares técnicos, que são esses pilares mais robustos que vocês estão vendo aí. Eu vou falar de maneira muito superficial, porque aqui não é uma aula. Então, nós temos o pilar de melhorias específicas, que o pessoal conhece também como melhorias individuais ou melhorias focadas. Tem empresas que até chamam isso daí de Lean, tem outras que chamam de Kaizens. Mas, no fundo, esse pilar, Paulo, de melhoria específica, é para você eliminar a perda do seu processo produtivo. Tá? Através de quê? Através de formação de pequenos grupos que utilizam técnicas de solução de problemas, que pode ser PDCA, pode ser MASP, 5 porquês, as ferramentas da qualidade, o próprio Six Sigma. Então, através de método de solução de problema, você vai eliminando as perdas que existem no seu processo produtivo. Bem, o coração da melhoria específica é justamente um indicador chamado OEE, que é a eficiência global do equipamento. Então, esse indicador ele mostra a eficiência a partir de algumas perdas clássicas que tem no processo produtivo e alguns deles relacionados aos equipamentos, que é a quebra do equipamento, é a questão do setup, são as pequenas paradas, é a própria deficiência do equipamento por desgaste prematuro de alguns dos seus componentes, é uma operação inadequada por falta de habilidade do operador, é problema de matéria-prima, não é? Desgaste de algum tipo de material acoplado ao equipamento, como, por exemplo, matrizes, canais de injeção e assim por diante. Então, e os próprios problemas de qualidade derivados da máquina, do equipamento, onde você tem um problema na máquina, esse problema da máquina impacta a qualidade do produto. Então, essas perdas que influenciam esse indicador chamado OEE, são tratadas justamente nesse pilar de melhorias específicas. Seguimos. O pilar de manutenção autônoma faz com que o operador ele cuide adequadamente do equipamento. E esse cuidar do equipamento significa operar o equipamento de maneira adequada, você zelar pelo equipamento, principalmente a partir da limpeza, manter o equipamento sempre limpo. A limpeza é um exercício para o cuidado, e o cuidado vamos dizer assim, é um caminho para você ter uma maior preservação, uma maior vida útil de um componente de um equipamento ou de uma instalação. Então, por isso que já é importante você ter aquele conceito do 5S, aquela cultura 5S um pouco já impregnada, quando você lança o TPM. Fazer com que o operador, ele conhecendo o equipamento, ele possa fazer um diagnóstico utilizando seus 5 sentidos de algum problema que acontece no equipamento na fase precoce. Então, ao ele detectar isso, conhecendo o equipamento, ele pode tomar uma atitude de pronto-socorro, que a gente chama isso aí pequenos reparos, que ele próprio pode resolver a partir de treinamento dado pela manutenção, ou ele pode relatar isso daí para a manutenção de uma maneira mais técnica. É muito bom para a gente de manutenção, toda a minha vida foi manutenção, eu tenho pós-graduação em manutenção mecânica pela Universidade Federal da Bahia, junto com a Petrobras, um curso que eu fiz de 640 horas, que é muito importante para a gente de manutenção quando há um relato preciso do usuário do equipamento, que no caso é o operador. Muitas vezes, pelo operador desconhecer o equipamento, tanto ele maltrata o equipamento, quanto também ele é conivente com desgaste prematuro, como também não sabe relatar para a manutenção o que é que está acontecendo com o equipamento, principalmente na fase precoce. Então, esse pilar de manutenção autônoma tem esse objetivo. O pilar de manutenção planejada é um pilar baseado na confiabilidade, não é, do equipamento. Então, a base da manutenção planejada é a manutenção centrada em confiabilidade, onde você faz com que você não tenha equipamentos A e B, classificados como A e B, tendo paradas repentinas. Toda intervenção que você faz nos equipamentos A e B são intervenções planejadas, né? Você consegue planejar quando você vai intervir. Então, se tem equipamento A e B necessitando de uma intervenção corretiva não programada, isso aí não faz parte do objetivo desse pilar de manutenção planejada. Com o TPM, principalmente com o pilar de manutenção planejada, todas as intervenções nos equipamentos A e B são intervenções planejadas. Você tem também esse pilar de melhorias no projeto, que faz com que, ao você comprar um sobressalente crítico, comprar um equipamento importante, principalmente equipamentos A e B, ou desenvolver um novo projeto, uma nova planta, você já utiliza a experiência da manutenção, da produção, da engenharia, às vezes até mesmo da logística, da área de utilidades, para que você consiga já fazer a compra do equipamento, ele livre de alguns problemas,
já com algum incremento de melhoria que foi feito nos equipamentos atuais, para quando esse equipamento chegar na empresa, ele chegar um pouco mais livre de intervenções de manutenção e com mais alto desempenho, inclusive na questão do próprio setup. Então, muitas vezes, a área de engenharia ou a área de compras, a área de projeto, ela compra um equipamento, faz um projeto sem consultar as bases, que é a manutenção, a produção, e comete, às vezes, erros de ter um equipamento que não tem, vamos dizer assim, não tem incrementado as melhorias que foram feitas nos equipamentos atuais, chegam com os mesmos defeitos, e aí que gera um trabalho danado para a área de manutenção. Às vezes, muitas vezes, viu, Paulo, até mesmo a área de utilidades é sacrificada, porque você vai... Tem algum microfone aberto. Você vai comprar um equipamento sem consultar a área de utilidades, a parte de vapor, ar comprimido, energia, água, o próprio tratamento de efluente, que às vezes esses equipamentos estão limitados, já estão no limite de atendimento, e depois que você instala novos equipamentos ou uma nova planta, é que você verifica está tendo um ruído muito grande de fundo aí. Não sei se para vocês está tendo esse ruído de fundo. Opa, melhorou. Então, você tem, através desse pilar de melhorias no projeto, essa antecipação para que você fique com equipamento ou uma planta livre de intervenções, tenha a maior disponibilidade operacional possível. E tem o pilar técnico de manutenção da qualidade, que é você atuar sobre todos os problemas de qualidade decorrentes de defeitos ou de falha do equipamento. Né? Claro que você pode ter problemas de qualidade que é por questão de capabilidade de processo, o problema de matéria-prima, que não é tão foco aqui nesse caso, mas alguns problemas de qualidade, de não conformidade, são decorrentes de defeitos do equipamento. Então, esses problemas são atacados pelo TPM. Nada impede que outros problemas sejam atacados dentro do TPM, problemas de qualidade. Mas o foco são os problemas de qualidade decorrentes de defeitos ou falhas do equipamento. E temos os pilares complementares, são esses mais delgados que vocês estão vendo aí, que são pilares de apoio. Pilar de educação e treinamento, que é um pilar que dá todo o suporte didático, né, para que esses pilares sejam executados. O pilar de segurança e saúde, para lembrar aos pilares técnicos que devem levar em consideração sempre o aspecto de segurança, para evitar acidente, e também a saúde, onde envolve aí a questão de ergonomia, questão de contaminação, né? Fugas de vapores que prejudicam, às vezes, a respiração ou contaminam a pele, né? Líquidos que contaminam a pele. Então, esses temas devem ser tratados aí pelos pilares técnicos, assim como também os impactos ambientais, que é o pilar de meio ambiente. E, por fim, você tem muitas áreas na empresa que, por elas apresentarem algumas deficiências, prejudica a eficiência das atividades operacionais. Então, você tem laboratório de controle de qualidade, você tem a própria oficina de manutenção, você tem áreas de suprimentos, como almoxarifado, como armazéns, própria área de logística, áreas de compras. Então, muitas vezes, essas áreas, por questão de ter algumas deficiências, impactam diretamente a eficiência das atividades operacionais. Então, para isso, existe esse pilar chamado TPM em áreas de apoio, ou chamado TPM Office. Tá? Então, esses são os pilares do TPM. Eu não sei se você, Paulo, entendeu aí direitinho, se foi claro. Vou recuperar meu microfone aqui, que eu tinha colocado no mudo para não ter ruído. Sim. Aí. Sim, mas ficou claro para você, Paulo, aí a explicação do objetivo de cada um desses pilares técnicos e complementares? Fantástico. Olha só, Haroldo, fantástica essa sua explanação, porque é uma explanação muito simples e objetiva, né, que mostra quais são, como disse aqui um comentário, acho que feito pelo Albeli, que essa é uma casinha manjada, todo mundo conhece, né, o TPM, mesmo quem nunca teve a oportunidade de participar da implantação desse tipo de ferramenta, de programa institucional, mas ter a descrição feita por um especialista como você, né, não sobra nenhuma dúvida. Por exemplo, quando você diz que o 5S não faz parte do TPM, né, o 5S ele antecede o TPM, né, é básico, e por isso que ele está lá onde nós estamos vendo aí.
Na base. Eu teria a primeira pergunta para fazer para você, seria o seguinte. Primeiro, eu quero pedir aos nossos amigos, já temos várias colocações, eu vou colocando os comentários do pessoal para você ver aí, Haroldo, e poder Sim, também responder o pessoal, mas eu já faria logo a primeira pergunta, né? Se você quiser deixar lá a imagem... apresentação? Opa! Pode ser, porque às vezes eu posso recorrer a alguma coisa ali que o pessoal queira ver, tá certo? Tá. Deixa eu botar a imagem então, aqui. E eu queria... Tá vendo você aí na minha, porque como eu estou apresentando aqui a imagem, eu não vejo você. Tá no Você modo não me vê? apresentação. Não Então tá estou bom. vendo aqui. Vamos deixar assim. Agora chegou a hora da conversa, Certo, né? ok. Desliga o projetor e vamos conversar com a plateia, tá certo? Certo, Então, a minha certo. primeira Vamos lá. pergunta para você é a seguinte: eu tenho visto, viu, Haroldo? É muito comum, Sim, eu também sou consultor de empresas e trabalho igualmente como você nesse mundo fantástico da manutenção, na gestão de facilities também, em que a gente pode estar presente onde as coisas acontecem, né? A gente fica conhecendo como é que surge o zinco, né? Como é que surge uma sandália havaiana lá que o meu amigo Trombaco produzia, o matilhão, como é que se faz um carro, né? Como é que é uma operação portuária, o que é subir e descer de um guindaste, logo eu que tenho medo de altura, né? Mas tem que ir lá fazer uma inspeção, né? Subir num telhado para ver um sistema de segurança, isso é muito bom. Mas tem muitas empresas que elas dizem que estão implantando o TPM e estão implantando só um ou outro pilar. O que você acha disso? Paulo, eu já abordei em outras lives essa questão da falta de entendimento do TPM. Primeira coisa, né? Achando que TPM se resume à manutenção autônoma, que é um grande erro. Depois, sem saber exatamente o que é manutenção autônoma, então tem empresas que implantam manutenção autônoma com o objetivo, às vezes, de reduzir quadro da equipe de manutenção, achando que a manutenção autônoma vai transferir atividades da manutenção para a operação, e depois dessa transferência você pode até pensar em reduzir o quadro de manutenção, que é um grande engano. Então essas duas distorções de entendimento do TPM faz com que o TPM aqui no Brasil e no Ocidente de maneira geral tenha um baixo nível de sucesso, né? Não quer dizer que por ter um baixo nível de sucesso tem um alto nível de fracasso. O inverso do sucesso não é o fracasso, né? Fracasso é quando a empresa desiste de implantar e fracassou. E a ausência de sucesso é quando você deixa de aproveitar o potencial dado pelo TPM. Então, toda a minha luta, por exemplo, quando eu sou chamado para dar consultoria numa empresa que já tem o TPM, e eu faço o diagnóstico, eu verifico primeiro como é que está o nível de 5S na empresa. E se eu ver que o nível do 5S está de razoável para ruim, eu já sei que o TPM não está funcionando. E já sei qual é o motivo até que o TPM não está funcionando. Porque o baixo nível de 5S já indica claramente para mim uma incompetência da gestão da empresa para gerir seus negócios. Naquilo que é básico, naquilo que é visível. Então, uma coisa é uma máquina suja, que é visível. Outra coisa é uma sujeira estar em um local específico, gerando um desgaste prematuro de um componente da máquina, que isso aí nem sempre é visível. Não é? Um fio de cabelo que vai junto com o lubrificante para junto de um rolamento, isso aí é invisível. Agora, a sujeira na área de lubrificação é visível. Então, se a empresa não tem o cuidado, não tem o zelo, pelos seus gestores, pelo diretor, pelo gerente, de verificar essas mazelas básicas que a gente vê no 5S e o comportamento também inadequado das pessoas, a partir, inclusive, do mau exemplo das lideranças, ela vai ter muita dificuldade de gerir um sistema, uma metodologia mais complexa, que exige engenharia, exige estudo, não é? Que é o TPM. Então, eu sempre digo o seguinte, 5S é básico. 5S, um analfabeta, talvez faça o 5S com muito mais facilidade do que uma pessoa formada, mas TPM não pode ser assim. TPM tem que ser feito com conhecimento, com habilidade, com investimento, com engenharia. É por isso que eu te perguntei se você concorda que quando uma empresa diz, nós estamos implantando o TPM, mas estamos só com 2 pilares. Isso é possível? Olha, se o 5S da empresa estiver bem, de bom para cima, e ela começar a implementar o TPM, começar a implementar com pilar de manutenção planejada e manutenção autônoma,
para arrancar, é possível fazer isso, não é? Às vezes a empresa tem 2 pilares oficiais dentro do TPM e tem atividades de outros programas, de outras ferramentas que não estar fazendo parte do TPM, porque ela deve não estar tratando o TPM como um sistema de gestão. Então, de repente, você tem lá uma área de melhoria contínua que já existe na empresa e que você não traz para dentro do TPM. Então, mas os projetos de melhoria contínua estão acontecendo, Kaizens estão acontecendo. Você tem grupos de Six Sigmas, de Black Belts, utilizando técnicas de Six Sigma para poder atuar nos problemas maiores da empresa, nas perdas maiores. Então, queira ou não, você tem atividades fazendo parte de outras metodologias que, na verdade, essas atividades ajudam ao TPM. Então, você pode ter isso. Agora, se você implementar, primeiro, o TPM com nível baixo de 5S, ou a estrutura de manutenção, ela for uma estrutura muito deficiente, o TPM ele não vai vingar, porque a própria estrutura de manutenção está fraca. Então, um dos requisitos que eu estava falando para você, Paulo, quando eu sou chamado para dar um suporte, tanto para melhorar o TPM como para implantar, eu faço 2 diagnósticos muito simples, 5S e função manutenção. Se eu vir, como acontece algumas vezes, que um dos 2 ou os 2 está fraco, eu recomendo que a empresa baixe a bola, não é? Faça o feijão com arroz primeiro, o mínimo necessário para 5S, o mínimo necessário para você ter uma estrutura de manutenção, porque como é que com a manutenção fraca, como é que você vai, inclusive, depois que você provocar o pessoal de produção para implantar manutenção autônoma, se você não tem competência para gerir seu próprio departamento, sua própria área, você tem deficiências básicas na sua área de manutenção, como é que você vai se propor a ajudar uma outra área de produção, que é uma área de produção? Você não tem nem recurso, nem tem credibilidade para fazer isso. Nós estamos recebendo... Baixa a bola, dá uma melhorada na estrutura de manutenção, dá uma melhorada no 5S. Eu tenho aqui, Paulo, um livro que a gente traduziu de uma empresa japonesa em 92, que é um livro de uma empresa chamada Nippon Zeon, fabricante de borracha sintética no Japão. É um livro em japonês, ele aqui já está traduzido, mas eu tenho um livro em japonês, que é o exemplo de uma empresa que começou a implantar o TPM, teve muita dificuldade porque o nível de 5S estava fraco, ela hibernou o projeto TPM e implementou o 5S. Levou o 5S de maneira muito autossustentável. Quando estava no nível evoluído de 5S, ela então reimplantou o TPM e ela, em 2 anos, ganhou o prêmio TPM do JIPM. Né? Então, esse livro relata justamente essa história. E é essa história que acontece hoje com muitas empresas aqui no Ocidente. Ela tem que dar uma parada, né, no TPM que dá status, é modismo e tudo mais, baixar a bola, dar uma melhorada no seu 5S, dar uma melhorada na sua função manutenção, para, pelo menos com a estrutura de manutenção no nível básico e 5S também, ter uma condição básica, né? Um pré-requisito básico para você iniciar um projeto mais complexo, que é o TPM. Temos uma pergunta de Giuseppe Melo, que eu vou aproveitar a pergunta e dar uma encaixada numa questão que também, para mim, é extremamente importante. Nós trabalhamos com gestão de ativos, com manutenção, vimos toda essa evolução, né? Uma palestra do professor Lorival na semana passada, ele mostrou, né, a intervenção russa, dos noruegueses, dos ingleses, como a coisa foi sendo construída, né? A influência da aviação na confiabilidade, etc. Fantástica a apresentação do Lorival. Mas sempre estamos falando de pessoas, né? E o TPM, para mim, é uma questão cultural, né? Uma questão que começa pelas pessoas e termina com as pessoas, né? Se vai ter sucesso ou não, será com as pessoas. Ele pergunta aqui, o Giuseppe, obrigado, Giuseppe, pela pergunta. Ele é um engenheiro mecânico recém-formado e ele está perguntando como que ele poderia desenvolver uma carreira em TPM, mesmo sem ter muita experiência em manutenção. Na verdade, Giuseppe, grato pela sua participação, eu diria que não é necessário que você tenha experiência em manutenção, mas você deve ter experiência em fábrica, não é? Tanto é que o curso que eu tenho de TPM, eu sempre recomendo que quem faça esse curso completo, que inclusive eu vou fazer o sorteio hoje aqui com quem estiver presente na live, viu, Paulo? O curso completo de TPM é o curso mais completo do mercado de TPM.
Eu sempre digo o seguinte, o ideal é que seja alguém que tenha uma vivência de fábrica, não é? Porque fábrica tem equipamentos. Então, se a pessoa não tem essa vivência, vai ser difícil aproveitar o conhecimento, né, que a gente dá durante esse treinamento, ou tem nas literaturas, em locais que não são fábricas. Fica difícil. E como é que você vai ensinar alguma coisa a alguém daquilo que você não vivenciou? Que você conhece apenas de uma leitura? Você não tem condições de sedimentar. Não é? Então, eu não diria que tem que ter experiência com manutenção. Se alguém tem experiência com produção, com logística, com engenharia, porém tem experiência de fábrica, eu considero que é a pessoa adequada. Você me lembrou aí, Haroldo, eu você assistiu uma live aí, as redes sociais têm isso, né? Todo mundo tem direito a estabelecer sua comunicação. E tinha uma live de uma apresentação de uma pessoa, de um rapaz, ensinando como ser gerente de manutenção, sendo que ele nunca foi gerente de manutenção. Paulo, fica difícil. A pessoa pode até... A apresentação de uma moça falando sobre desenvolvimento de carreira, uma pessoa com 27 anos, dizendo como é que se desenvolve uma carreira, né? Mas tudo Paulo, bem. Você pode ter um professor, né, de faculdade, um acadêmico que ensina algumas matérias, a gente passou por isso muito na faculdade de engenharia, mas o bom é quando, por exemplo, eu tinha um professor lá chamado Omar Emi, que era um argentino, né? E esse professor chegava lá, ele era de manutenção, chegava lá sujo, mas ele chegava sujo trazendo peças de máquina, ele estava sujo, suado, porque João Pessoa é 34 graus na sombra. Então ele chegava lá para dar aula com aquele rolamento, um componente de uma máquina que tinha quebrado para mostrar a gente, né? E claro que essa postura, para algumas pessoas que não têm uma visão prática, discrimina, né, a pessoa. Mas eu particularmente sempre gostei de game, eu sempre fui piso de fábrica. Então, para mim, era fantástico. Tanto é que até hoje eu gravo o nome do Omar Emi, né? Porque era um professor que trazia para a gente a realidade de fábrica. E quem é de manutenção tem essa vantagem, né? De ser um cara, não pode ser de manutenção sendo uma pessoa de escritório, tem que ser fábrica, piso de fábrica. Agora, amigo, perdão, você quer complementar? Voltando a dizer para Giuseppe, não é obrigado. Tanto é que tem vários coordenadores. Hoje eu estou dando essa semana um curso para o pessoal lá da Nicarágua que está implantando TPM numa mineradora de ouro que tem lá. E todas as manhãs eu faço a live com eles aqui, um treinamento, né? E as pessoas que estão lá coordenando o TPM são pessoas de sistema de gestão, eles não são de manutenção. Só que são pessoas que estudam, né, fazem benchmark, vão à fábrica, convivem lá na fábrica, então fica fácil fazer isso. Então não precisa ser alguém de manutenção para estar à frente de um programa ou uma metodologia como essa. Inclusive, Paulo, eu tenho uma sequência de slides aí que vai enriquecer um pouco mais o debate, tá? Mas fica a seu critério pedir para eu avançar. Eu tenho mais slides para mostrar para vocês. Vamos lá. O pessoal com certeza está querendo trocar, beber na fonte. Você é considerado um profissional de referência e essa é uma oportunidade para mim e para todo mundo que está assistindo, com certeza. Vamos lá. O que você quer apresentar aí? Pronto. Já está aí na sua tela, na tela do pessoal? Não, o slide? você precisa, a tela está preta aí. Está preta. Então vamos lá, porque não era para estar. Deixa eu ver se precisa compartilhar de novo aqui. Deixa eu tirar e vou colocar de novo aqui. Um momentinho só, Paulo. Creio que se você compartilhar novamente, vai sanar o problema. Vou fazer isso. Estou chegando aqui, vai aparecer. Com essa história lá dos 4 profissionais que estavam num Fusca que teve problemas? Não. Pois é, 4 engenheiros estavam dentro de um carro, de repente o carro parou. Sim. Aí o pessoal chegou e falou, e agora? O carro parou, não anda, não vai para frente, não vai para trás, nada. Aí o engenheiro mecânico falou assim, olha, vamos lá na frente que eu vou olhar para ver o que aconteceu com o motor, deve ter algum problema talvez de lubrificação, que travou. Na frente do Fusca. O eletricista falou, o engenheiro eletricista falou assim, nada, isso aí foi alguma desconexão lá na bateria, no gerador, vamos lá olhar. Aí o engenheiro químico que estava do lado olhou e falou assim, não, isso aí é problema da gasolina ruim, né, que fez um escarcéu lá dentro do motor, isso é um problema de lubrificação, eu já passei por isso. Aí o cara de TI falou assim,
Ó, vamos fazer o seguinte, nós saímos, né? Batemos a porta, depois a gente abre e entra, com certeza ele vai funcionar. Fizeram isso, saíram do carro, né? Voltaram, bateram as portas, e o carro voltou e foram em frente, ninguém questionou mais nada, porque o cara de TI tinha razão. Então, Certo. como o pessoal de TI desliga e religa, e está Tá lá, a certo. apresentação parou de volta. Pronto. Muito bem. Então, esse slide eu coloquei só para curiosidade de vocês, mas eu não vou aqui dar aula, mas para vocês terem ideia, esse é um resultado médio de empresas 2 anos e meio depois da implantação do TPM. Claro que é uma média. Então, com relação, por exemplo, ao segundo item aí, produtividade, você vê que houve um aumento de produtividade de 1,5 a 2 vezes mais o aumento de produtividade, né? Significa você fazer a mesma coisa em menos tempo, ou usar o mesmo tempo para fazer mais coisas. Agora, olhem só, a disponibilidade operacional aumentou de 1,5 a 2 vezes. E dependendo do nível de deficiência que a fábrica tenha, você saiu de um nível de 1 para 10 e até 1 para 250 vezes a redução de paradas acidentais dos equipamentos. Então, é um dos grandes ganhos do TPM, é você conseguir, aí vocês estão vendo um indicador de produtividade, mas existem outros, é o caso que vocês estão vendo na questão de custo, que na relação custo de manutenção por unidade produzida, você teve um ganho de 2 anos e meio a 3 anos de 30% a 40% nessa relação. Então, muitas vezes, a manutenção é questionada somente pelo aumento de custo de manutenção, mas não é mostrado para a empresa que esse aumento de custo de produção redundou no aumento de disponibilidade operacional, que essa disponibilidade aumentada fez com que você produzisse mais. Então, na análise do pessoal da área financeira, o pessoal só analisa que a cada ano a manutenção custa mais cara. Mas quem é da área financeira não avalia essa relação de aumento de custo de manutenção com aumento de volume produzido. De manutenção num aumento muito maior de unidade produzida que se pagou esse aumento de custo de manutenção, porque manutenção bem feita custa caro, evidentemente. Mão de obra qualificada, peça de qualidade, um trabalho bem planejado, uma inspeção preditiva, né? Engenharia de manutenção, você analisar a causa raiz, contratar mão de obra qualificada ou serviço qualificado, tudo custa caro. Agora, tem que se pagar isso a partir do aumento da disponibilidade do equipamento. Ou então, viu, Paulo, a questão de você ter um maior controle sobre acidentes operacionais ou sobre impactos ambientais. Então, o objetivo, às vezes, da manutenção não é somente aumento de produtividade. Veja o caso que aconteceu nessas mineradoras brasileiras, que, inclusive, uma delas era cliente minha. Então, a questão da barragem, não é, de rejeito, não era uma questão de produtividade, não é uma questão de segurança, é uma questão de impacto ambiental. Então, morreram pessoas, um impacto social, econômico, ambiental, moral, imenso. E é por uma falha do equipamento, que era a barragem de rejeito. Então, muitas vezes, a manutenção não tem um papel somente de fazer com que haja uma maior disponibilidade, sim também de reduzir possíveis acidentes operacionais ou até mesmo impactos ambientais. Inclusive, algumas empresas buscam implantar TPM também com esse objetivo, e não somente de aumento de produtividade. É. Eu entendo, viu, Haroldo, que o TPM é uma espécie de ponto de avanço e de suporte para os 17 Objetivos do Milênio, que são, né, lá da ONU, em que o TPM praticamente abraça todos eles, a questão da poluição zero, do acidente zero, né? Perfeito. De forma que a empresa, ela não só produz, ela não só tenha lucro, mas ela também gere benefícios para a sociedade na qual ela se insere. É por isso que eu entendo que o TPM, né, eu concordo plenamente com você, de que o TPM é uma questão cultural a ser trabalhada. E, inclusive, não existe TPM se ele não for implantado top-down. Ou seja, se a autogestão não estiver convicta, efetivamente convicta, e disposta a investir, principalmente na questão tempo, o TPM não aparece no estalar de dedos, né? Ele não se implanta, não se implanta e não traz resultados assim da noite para o dia. É preciso haver perseverança e atravessar as águas turvas de uma economia que sobe e desce. Imagina você manter um programa de longo prazo, com subidas e descidas da economia, subidas e descidas da economia. Cada vez que a maré volta, você tem que remar um tanto de volta, né? Isso, Paulo. Eu diria, com relação à metodologia de implantação, dificuldades, né, que a gente tem na implantação, tem muita coisa para falar, mas
Para esse fórum que você está fazendo, né, esse webinar, eu tentei focar aqui na questão da relação TPM com a função manutenção, não é? Porque tem muita coisa para falar sobre como é que se implanta o TPM, quais são as dificuldades. Aí você acabou de falar uma necessidade básica que você implantar sistema top-down, o time para você implantar os pilares. Então tem muita coisa para falar, inclusive a pessoa que for sorteada e participar desse curso completo vai ter uma visão muito grande. E esse curso ele é baseado no livro mais completo que eu tenho do TPM, que é a Bíblia do TPM. Tem um livro de 600 páginas que mostra passo a passo, cuidados, dificuldades, como você vencer dificuldades, a metodologia para você não cometer falhas. Essa empresa lá da Nicarágua, que eu estou apoiando a partir de ontem, nós vamos levar até quinta-feira o treinamento lá para o pessoal que está à frente, o pessoal já está começando a chegar à conclusão, já no segundo dia, que foi hoje, que a implementação inicial foi mal planejada. Então, eles já estão preocupados como é que vai levar uma proposta para a direção da empresa de alterar algumas práticas que eles estão tendo atualmente. Isso no segundo dia de treinamento. Eu tenho certeza que com mais informações que eles vão ter, e essas informações que eu estou dando para eles são informações que estão aqui no livro, são informações que tem nos meus cursos online, principalmente esse curso completo de TPM, que um dos participantes aqui vai ser sorteado para ganhar esse curso gratuitamente, que aí dá uma riqueza maior de informação. Mas essa live de hoje eu queria responder essa pergunta aí, que é justamente o título da nossa live, né? TPM e a sua importância para a manutenção. E eu começaria com algumas informações para até facilitar a minha explicação. A primeira, Paulo, você bem conhece que você é um cara atuante em manutenção há muito tempo, inclusive tem um papel super importante junto com a Abraman na disseminação da função manutenção aqui no Brasil. Você tem um papel muito grande nessa disseminação, que a grande maioria dos diretores industriais não tem origem na manutenção, na engenharia. Inclusive, eu até brinco, dizendo para que as pessoas, caso elas queiram chegar a ser diretores industriais, o melhor caminho não é começar pela manutenção ou pela engenharia, não é? Porque são poucos os diretores. No último levantamento que a Abraman fez, no documento nacional que ela faz a cada 2 anos, apenas 3% dos diretores industriais tinham experiência vivenciada na manutenção ou na engenharia. Isso provoca uma falta de sensibilidade de diretores industriais na questão de gestão de ativos, não somente na questão da manutenção de equipamentos, mas na questão de gestão de ativos, que é algo mais amplo do que a manutenção de equipamentos. A segunda informação é que a manutenção ainda é vista na empresa, principalmente pela área financeira, como uma área geradora de despesas. E é comum a cada ano se fazer aquela imposição de redução do orçamento da manutenção, aí 10%, 5%, porque ela é uma área vista como uma área geradora de despesas e não uma área estratégica. Não é? Eu tive a oportunidade de escrever, há mais ou menos uns 15 anos, um livro com Allan Kardec, que foi diretor da Petrobras, esse livro chamado Gestão Estratégica e Manutenção Autônoma. Na verdade, esse livro era para ser chamado Gestão Estratégica e TPM, mas aí o TPM ficaria nesse livro muito superficial, então eu resolvi não usar TPM sem manutenção autônoma, que mostra justamente a necessidade de você considerar a manutenção como uma atividade estratégica, e não uma atividade apenas de apoio, uma atividade que você possa com muita facilidade terceirizar, sem muito critério, e uma atividade que você consiga, por uma questão de imposição de uma área financeira, reduzir a cada ano o seu orçamento de serviço, orçamento de sobressalentes e orçamento de custo de mão de obra da própria manutenção. Então, existe essa característica nas empresas. Depois, essa terceirização mal feita. Eu não sou contra a terceirização, pelo contrário. Eu sou contra a terceirização que tem como foco apenas reduzir custos da equipe de manutenção e muitas vezes reduzir a própria qualidade de vida das pessoas que trabalham na manutenção, quando normalmente a empresa terceirizada não oferece os mesmos benefícios que oferece a empresa que está fazendo a terceirização. Não é? Claro que existe aqui no Brasil algumas empresas que têm uma política de benefício avançada, inclusive tem prêmios de produtividade, mas a grande maioria das empresas que são terceirizadas não tem essa capacidade de oferecer para o homem de manutenção uma política de benefícios, um sistema de desenvolvimento em termos de capacitação
muitas vezes melhor do que a própria empresa que está propondo a terceirização. Então, vamos assim, sacrificar a confiabilidade do processo produtivo e a própria motivação das pessoas, qualidade de vida do homem de manutenção, em função somente de redução de custo de manutenção, não é uma atitude inteligente das empresas. E, normalmente, Paulo, há um delay entre uma atitude correta da manutenção e a questão da confiabilidade. Muitas vezes esse delay é de 2 anos, 3 anos. Então, um erro cometido hoje numa terceirização, alguns equipamentos só vão responder por essa atitude ruim, negativa, daqui a 2 anos e meio, 3 anos. E o mesmo acontece com o inverso. Uma política boa de manutenção que você começa a implementar hoje, um investimento em qualificação, em inspeções preditivas e assim por diante, o impacto positivo disso, às vezes, leva em torno de 2 anos a 3 anos. Então, existe esse delay. Então, quem não tem a sensibilidade de equipamento, no caso dos diretores industriais, fica cobrando do gestor da manutenção um resultado em função do provável aumento de custo que aconteceu, uma melhor estruturação da manutenção, acha que o impacto vai vir em 2 meses, 3 meses. E o contrário também acontece. Não é? Essa questão, né, Haroldo, é uma questão de fundo, uma questão extremamente relevante e extremamente comum da gente se deparar com ela, né? Muito. Quando o processo, seja ele qual for, eu tenho uma pesquisa do nosso site Indicadores de Gestão, eu até estou colocando um pouquinho de propaganda dele aí no nosso webinar, mas a gente tem levantado essas questões fundamentais, que é, por exemplo, o dimensionamento de equipes, né? E, nesse momento, tem um grande movimento das empresas, que estão passando por uma crise muito grande, e essa tempestade afeta fundamentalmente a manutenção, que, como você mesmo disse, é considerada uma geradora de despesa, então vamos cortar as despesas. Qual é a sugestão que você dá para quem está pilotando um programa de TPM para atravessar uma crise como essa que nós estamos vivendo agora? Paulo, nós da manutenção temos uma falha muito grande. Uma falha muito grande porque nós temos uma formação técnica avançada, nós trabalhamos feito cavalo, né? A gente trabalha muito. Quem trabalha em manutenção sabe disso. Vamos dizer assim, sábado, domingo, feriado, homem de manutenção é isso. Agora, nós somos péssimos de marketing, nós não sabemos vender, né, o nosso trabalho. Então, o início é você começar a venda mostrando as perdas que a empresa está tendo em função de uma deficiência que existe hoje, da importância que é dada para a manutenção. Então, se você... Pode falar, Paulo. Meu amigo, engraçado não, muito a propósito falar com você sobre isso, porque eu estou remodelando um curso que eu vou colocar online, e ele fala sobre gestão de manutenção, né? E um dos itens que eu falo é exatamente esse, é que o profissional de manutenção não sabe fazer marketing. Não sabe. Somos péssimos. E o marketing começa por você escutar o seu cliente e depois fazer uma boa demonstração das suas realizações, mostrar com números, mostrar com frequência todos os trabalhos, né, os ganhos daquilo que você está tendo, e de preferência comparando com o mercado, porque ter boas referências é fundamental, né? Se eu tenho um time de futebol e eu disputo só o campeonato da rua, é uma coisa. Agora, se eu quero disputar o campeonato do bairro, eu tenho que ir lá ver quais são os meus adversáris, porque eu não conheço. Agora, se eu for jogar contra o time da outra cidade, pior ainda. Sim. Eu não posso chegar lá e, né, estou conhecendo o time do outro lado, o bairro tem lá um Garrincha, um Pelé e um Amarildo e um Didi jogando lá e pronto, estou ferrado. Certo. Então, por exemplo, o homem de manutenção não sabe transformar indisponibilidade em lucro cessante, ele só transmite disponibilidade do equipamento. Então, que tal transformar em disponibilidade em lucro cessante? E lucro cessante significa um valor financeiro. Então, quanto é que a empresa está perdendo hoje com a baixa disponibilidade do equipamento ou com alta indisponibilidade? O homem de manutenção não mostra isto. O homem de manutenção não sabe dramatizar um problema que está acontecendo numa máquina que pode gerar um acidente operacional ou impacto ambiental. Então, não quero criticar, evidentemente, no caso da Samarco, né? Mas eu tenho certeza, a pessoa que tomou aquela decisão de não fazer a manutenção naquela trinca, na barragem de rejeito,
É um pai de família, Paulo. Eu conheço, eu não vou citar o nome dele para não expor, mas é um engenheiro como nós, né, estudou fundo, responsável, pai de família, não é uma pessoa mal intencionada. Mas por que, que a trinca se permaneceu ali por algum tempo? É porque não houve uma sensibilização adequada de quem conhece tecnicamente o problema, o impacto que isso aí pode gerar, para fazer com que essa pessoa mude sua atitude ou tome uma atitude mais veemente, uma atitude mais radical, para investir US$ 800 mil, US$ 1 milhão naquilo dali que ia evitar tudo aquilo que aconteceu, que a gente conhece. Então, não é, muitas vezes, as tomadas de decisões dos diretores são tomadas erradas em função da falta de sensibilização que não é dada justamente por agente da manutenção. Então, E além do mais, todos nós sabemos que não só na manutenção, né, Haroldo? Gestão é análise de risco. Sim. E o que importa não é só a possibilidade do risco, mas as consequências claro. que ele vai propiciar. Inclusive, esse é o critério para você classificar os equipamentos em A, B e C. Um dos primeiros critérios é justamente se aquele equipamento falhar, qual é o impacto que vai haver, né? É a partir da consequência que você define se o equipamento é prioridade A, B ou C, e não pelo custo em si do equipamento. Não é? Então, tem muitas empresas que estão fazendo aí preditivos em equipamentos caros, mas às vezes não está fazendo a preditiva em equipamentos cuja falha pode gerar um impacto, tanto em termos de produção como em termos de impacto ambiental ou acidente operacional, alto. Não é? Então está fazendo às vezes uma preditiva numa bomba, mas não está fazendo uma preditiva no transformador da subestação elétrica que pode parar a planta inteira. Então, eu diria que a gente tem que melhorar muito, Paulo, a questão de saber vender. Primeiro, para a alta direção, saber vender o nosso trabalho em termos de aspectos financeiros, transformando em disponibilidade em lucro cessante, e saber dramatizar algum problema, alguma limitação que está tendo para você fazer uma manutenção e intervenção, mostrando que impacto, em termos de acidente operacional ou impacto ambiental, aquele problema pode vir a causar. Eu tenho certeza que você fazendo essa dramatização, claro, é uma dramatização honesta, você não está inventando nada. Eu tenho certeza que a pessoa... Eu tenho certeza que aquele ser humano, quer seja um gerente de produção, gerente financeiro, diretor industrial, vai pensar duas vezes, porque as pessoas que estão na empresa tomando decisão são pessoas bem intencionadas. São pais de família, são profissionais que estudaram, não são bandidos. Mas muitas vezes, quando acontece um problema, não é? Aí a gente começa a ver quem está fora, que essa pessoa é um bandido, que permitiu que aquilo ali acontecesse. Que é o caso lá com as duas mineradoras, né? A Samarco e a mineradora lá da Vale. Outro tema aqui, Paulo, que eu considero relevante a informação, são as limitações da própria área de manutenção. Nós temos deficiência de gestão, por isso que é importante que as pessoas de manutenção façam os cursos que são oferecidos no mercado. Eu, particularmente, há mais de 12 anos, que eu sou professor de um curso de pós-graduação aqui em São Paulo, pela FEI, que é a Faculdade de Engenharia Industrial. Então, a gente tem o Luiz de Carvalho, da Mercedes-Benz, e outros profissionais dão a sua disciplina nesse curso, como também Abramando Rio oferece um curso há muito mais tempo, chamado GEMAN. Então, que os profissionais de manutenção que não aprendem na faculdade a gestão, aprendem técnicas, mas não aprendem gestão, que possam ser melhores gestores e não façam gestões intuitivas, que é isso que a gente vê na maioria das vezes. A qualificação da equipe de manutenção é muito a desejar. Paulo, é sofrível. Eu sou oriundo de manutenção até 95, que eu vivenciei, mas de lá para cá eu vivencio na função de consultor. E eu diria o seguinte, Paulo, o que eu vou falar para você não é nada otimista, é real. Hoje nós temos, em termos de qualificação do profissional de manutenção, um padrão inferior ao que nós tínhamos há 30 anos atrás. Então isso é muito triste para a gente. Então os profissionais de manutenção hoje, o que eu estou dizendo para você, são menos qualificados do que nós tínhamos os homens de manutenção há 30 anos atrás. Nós tivemos uma perda da qualidade do homem de manutenção em termos de qualificação. Quando eu faço o trabalho... Pode falar, Paulo. Eu diria para você, Haroldo, que depende de... Sabe, eu como tenho essas pesquisas, né, dos 7 indicadores de gestão, o que a gente tem percebido é que quando a gente fala sobre investimento em treinamento pessoal, tem muita empresa que é o tracinho, né? O pessoal deixa em branco ali que nem... Né?
E muita gente considera como sendo treinamento aqueles que são obrigatórios, por causa das NR10, NR12, NR13, NR35, isso não tem nada a ver. Né? Paulo, isso não são qualificações, isso é treinamento e habilitação para o exercício de determinadas funções. Agora, o que eu tenho observado, Haroldo, com relação para a gente não fugir do tema do TPM, né, é que, efetivamente, o TPM, para mim, é um trabalho de galera, é a equipe. Primeiro, a direção tem que, né, eu quero, vai acontecer, disponibilizar os recursos. Porém, a equipe tem que comprar a ideia. O pessoal tem que embarcar junto e se sentir não só envolvido, mas principalmente se sentir parte da realização daquilo ali, responsável, e ter uma visão clara dos resultados disso aí. Muito bem, isso serve para TPM, Paulo, como também outras metodologias, como Lean Manufacturing, como o próprio 5S, TQC, isso é básico, né? Mas para não fugir aqui da minha linha de pensamento, nós temos a questão da qualificação. Então, quando eu vou fazer um trabalho de TPM nas empresas, que encontro com os homens de manutenção, que eu pergunto assim, olha, nos últimos 2 anos, qual foi o treinamento técnico? A qualificação técnica que vocês ganharam aí não vale NR, não vale treinamento de 5S, não vale treinamento de lideranças, treinamento técnico. É pobre, viu, Paulo? Então a gente tem aí 10%, 15% daquele pessoal que está ali na sala, que nos últimos 2 anos participaram de algum treinamento técnico. Então, eu particularmente fico triste com isso. Eu vejo nas empresas, assim, pela quantidade de ativos, a quantidade das pessoas de manutenção muito pouco para dar conta de fazer um trabalho bem feito. Não se faz engenharia de manutenção nas empresas, o próprio engenheiro de manutenção termina se envolvendo com os trabalhos do dia a dia, com as rotinas, vira um supervisor de campo, e aí você não analisa a causa raiz, então tem muitas deficiências aí. Recursos materiais limitados, tanto de máquinas operatrizes, ferramental, dispositivos, sobressalentes, a própria liberação do equipamento para você fazer a intervenção, normalmente o tempo é muito restrito para você fazer, a manutenção adequada, há uma pressa muito grande para a gente entregar o equipamento, para não comprometer a produção, e a gente faz um trabalho pela metade, meia boca, mal feito. Isso aí tudo gera uma alta frequência de manutenções corretivas, né? Essas deficiências, tanto que a manutenção tem responsabilidade, como aquilo que a manutenção é vítima, que é esse último tópico que eu coloquei aí, que é uma liberação de tempo insuficiente para você fazer uma boa intervenção do equipamento, quando ele está à sua disposição. E agora, Paulo, no próximo slide, eu vou justamente responder à pergunta que foi feita, que é o tema da nossa apresentação. Em que é que o TPM pode ajudar a manutenção? Né? Primeiro, o pilar de melhorias específico, que é aquele pilar que visa você atuar nas perdas do processo, ele é um aliado para você melhorar o OEE, que é a eficiência global do equipamento, e para você melhorar, você precisa do esforço conjunto entre produção e manutenção. Não é? Então, isso aí já vai fazer com que a produção ela sinta a necessidade de você ter uma boa manutenção para você aumentar o OEE. Então, começa você a valorizar, a partir desse pilar de melhorias específicas, em busca de um OEE alto, valorizar a atividade da manutenção. Não é? Uma das perdas que existe é justamente a falha repentina do equipamento. O outro é o rendimento do equipamento em função dele apresentar algum tipo de defeito, de desgaste prematuro. Então, com isso, você colocando o OEE relativamente baixo, para você aumentar, você precisa da área de manutenção. E a área de manutenção não tem como fazer milagre. Você tem que investir naquelas colocações que eu fiz ainda há pouco. A gestão, a qualificação da mão de obra, a quantidade de pessoas, recursos materiais, tanto de máquinas operatrizes, ferramental, dispositivos, sobressalentes, não é? Disponibilidade para você fazer uma boa intervenção, tudo isso aí vai repercutir no aumento de OEE. No segundo pilar de manutenção autônoma, o TPM é um grande aliado da manutenção, porque ele vai fazer com que o operador passe a ser um aliado do equipamento. Não é? Hoje a gente tem o operador como inimigo do equipamento. O operador ele acaba o equipamento. Ele provoca um desgaste prematuro do equipamento, primeiro porque não sabe operar, depois porque não sabe cuidar e depois porque não sabe diagnosticar o problema do equipamento.
Então, você compara um motorista de táxi, um caminhoneiro profissional, com um motorista amador. Quando esse taxista profissional, o motorista profissional, ele chega numa garagem, chega numa oficina e procura alguém de uma manutenção, ele sabe exatamente qual é o problema do veículo dele. A mesma comparação tem que ser feita com o operador do equipamento. Ele tem que saber que operação ele faz que desgasta prematuramente o equipamento. Ele tem que entender alguns sintomas do equipamento, como aquecimento, vibração, um vazamento de um produto, de um lubrificante, e que é que isso aí pode impactar, para o mais rápido possível diagnosticar isso e, caso ele não seja competente para solucionar a partir de um pronto-socorro, um pequeno reparo, ele levar para a manutenção o diagnóstico correto, até para poder dar uma prioridade adequada para aquilo dali. Né? Você imagina também, eu sempre gosto de fazer comparação, Paulo, um pai que não acompanha o filho e leva o filho ao hospital porque o filho está doente. E você compara com a mãe que acompanha o filho e leva o filho no hospital porque o filho está doente. Então, quando a gente, pai, leva o filho, quando eu estou falando filho, eu estou falando de uma criança, a gente não sabe dizer para o médico o que é que a criança sente. Já a mãe que acompanha, né, o filho de próximo, ela sabe relatar exatamente o que é que o filho está sentindo. Isso aí facilita o diagnóstico do médico antes de fazer algum exame mais complexo. Né? Pelo fato da mãe dizer a questão da febre, a questão da fome, começou isso, começou aquilo, o médico já começa a entender bem. Eu estou comparando aí o médico com a manutenção e a mãe com o operador. Estou comparando aí, desculpa a expressão, estamos comparando aí a criança com a máquina. Então, eu sempre gosto de fazer essa comparação porque fica mais claro para todo mundo a importância do operador para a saúde do equipamento. Isso é dado pelo pilar de manutenção autônoma. O pilar de manutenção planejada, Paulo, como eu falei no início, o coração, a base da manutenção planejada é o RCM, a manutenção centrada em confiabilidade. Por falar em RCM, o melhor livro que eu já li na minha vida sobre RCM é o livro do John Mowbray, né? É o RCM2, que eu tive a oportunidade de conhecer, o saudoso John Mowbray, numa palestra que a gente deu lá para a Petrobras de Macaé. Infelizmente, ele já faleceu, tem mais ou menos uns 3 anos, mas é o melhor livro. Um homem de manutenção, um profissional de manutenção, quer seja um coordenador, quer seja um gerente, não pode deixar de ler um livro como esse, que é um livro excelente, é o melhor livro de manutenção que eu já li na minha vida. Então, é um livro que eu indico, chamado RCM2. Tem a versão em inglês, a versão em português ela já se esgotou, ela era produzida pelo Kleber Siqueira, ele deixou de comercializar esse livro aqui no Brasil, mas tem a versão em inglês, pertence a uma empresa chamada Aladon, que vocês que estão me escutando podem adquirir através da Amazon. Beleza. E o pilar de melhorias no projeto faz com que você, ao comprar um equipamento, um sobressalente crítico, ao desenvolver um novo projeto, você tenha a preocupação da redução do custo do ciclo de vida do equipamento, e não somente no preço de aquisição. Então, tem muitas empresas que compram equipamento só pensando no preço de aquisição, e não tem uma visão geral do custo do ciclo de vida, desde a especificação, depois a transporte, depois a instalação, depois o custo de tryout, o custo de você treinar as pessoas, o custo de você ter que comprar algum material auxiliar, quer seja sobressalente, dispositivo, para você fazer a intervenção, a influência das áreas de utilidades, como ar comprimido, água, vapor, eletricidade, às vezes não se vê isso daí, questão de setup, que é a chamada operacionalidade do equipamento, e, por último, a manutenibilidade do equipamento. Né? Então, não se analisa essas questões, termina o equipamento que você compra gerando uma despesa desnecessária, ou um quebra-cabeça, ou uma baixa disponibilidade do equipamento. Então, o TPM ele é um aliado da manutenção, porque ao reduzir o custo do ciclo de vida do equipamento, você alivia a carga da manutenção para que a manutenção possa atuar naquilo que é realmente necessário. Né? Então, veja que são 4 pilares técnicos muito aliados para a função manutenção, que valoriza a função manutenção, tanto ajudando a manutenção, como também ajudando a manutenção se valorizar dentro da empresa. Então, é por isso que eu digo que o TPM é um forte aliado. Se eu fosse hoje um homem de manutenção, como várias pessoas que estão aqui assistindo são, eu não abriria mãos de convencer a direção da empresa a implantar o TPM, porque é um grande aliado da manutenção. O TPM faz com que a direção da empresa
passe a falar a linguagem da manutenção obrigatoriamente. Faz com que o gerente de produção, as equipes de produção, passem a falar a linguagem da manutenção, fazendo com que seja uma família, e não que tenha sempre essas atitudes que parecem que são atitudes que são concorrentes uma com a outra. Né? Eu diria que não são atividades concorrentes. Manutenção e produção é uma coisa só. Ambos buscam a maior disponibilidade do equipamento para que o equipamento possa produzir mais. Pois não, Paulo? Meu amigo, olha só, por mim, eu varava a noite conversando com você, trocando ideias, perguntas fantásticas que estão chegando aí dos nossos amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pela internet, mas temos um compromisso, tem gente que precisa jantar. Claro. Então, nós precisamos dar uma encerrada. Se você quiser fazer alguma colocação de encerramento, nós vamos fazer o seguinte: o pessoal está colocando as perguntas e essas pessoas que estão registrando a presença serão aquelas que irão participar do sorteio para os 2 livros, é isso? Exatamente. Na verdade, não são 2 livros, são 2 cursos. É mais do que um livro, né? Sim. São 2 cursos. Eu queria terminar a apresentação, então, apesar do pessoal receber essa apresentação, e quem quiser receber, você vai disponibilizar, com essa frase final, que o TPM ele valoriza a manutenção como uma atividade estratégica. Para quê? Para maximizar a produtividade e reduzir lucros cessantes, reduzir acidentes operacionais, reduzir impactos ambientais, decorrentes de quê? De falhas do equipamento. Então, essa está a relação entre TPM e manutenção, um grande aliado. O sorteio vai ser o seguinte, Paulo, aqui eu estou colocando também à disposição do pessoal depois, que está recebendo esse material, os meus meios de contato, o curso completo, que é o curso mais completo de mercado TPM, que a gente vai sortear, e depois o curso de manutenção autônoma. Como é que o pessoal vai fazer? O pessoal vai entrar no vídeo que a gente fez a divulgação dessa live, você vai disponibilizar o link desse vídeo que você fez a divulgação dessa live de hoje, desse webinar. Esse vídeo que o Haroldo está mencionando, pessoal, é o vídeo que está lá no canal dele. Então, eu vou passar o link para o pessoal poder se registrar lá. Sim. Então, ao entrar no vídeo, você vai no campo comentários. Certo? Vai no campo comentários. E basta no campo comentário colocar o nome manutenção.net. Não precisa colocar mais nada no campo comentário. Coloca lá manutenção.net, que é o canal de TV aí do Paulo Walter. Por quê? Porque lá no YouTube existe um dispositivo, Paulo, que a gente faz um sorteio aleatório automaticamente de todas as pessoas que estão nos comentários. Quem não for no vídeo da divulgação dessa live e colocar no comentário, não tem como a gente saber se a pessoa tem ou não a intenção de participar do sorteio. Tá certo? Então eu vou dar, Paulo, hoje é terça-feira, dia 9, então eu vou dar até amanhã, quarta-feira, dia 10, até 22 horas, para quem estiver assistindo essa live, inclusive gravada, poder ir lá no link que você está disponibilizando para poder participar do sorteio. E provavelmente na quinta-feira, dia 11, eu vou estar enviando para a pessoa sorteada o acesso para fazer esses cursos, tanto o curso completo TPM como manutenção autônoma. São os cursos que eu estou disponibilizando, Paulo, aproveitando esse momento até de quarentena, através do site 5stpm.com.br. Existem vários cursos de 5stpm, inclusive em espanhol, a preços bem acessíveis, que vocês podem lá se inscrever, pagar pelo próprio site, com cartão de crédito, não tem de burocracia nenhuma, e você vai fazer esse curso de acordo com a sua comodidade, porque os cursos já estão todos disponíveis. Não precisa, você não vai ficar dependendo que eu vá baixando módulo por módulo. O curso, e eles dão direito também ao certificado de conclusão, caso o participante seja aprovado, Paulo. Tem alguma pergunta para a gente responder? Porque eu tinha dimensionado aí para a gente concluir por volta de 20 e 30. Você dá uma voltada no slide anterior aí. O pessoal está querendo ver os cursos que tem? Não, na verdade, esse slide que eu passei, Paulo, ele está mostrando os módulos do curso completo. Mas você pode fazer o curso de cada um desses módulos. Você escolhe o módulo, pode fazer um por um. Você pode fazer ele completo. Tem um curso de TPM para supervisores, tem um curso de TPM para operadores, tem um curso de TPM, como a gente vai sortear agora, de manutenção autônoma. Tá?
E tem todos os cursos 5S. São os cursos que eu dou nas empresas, todos estão agora gravados à disposição para quem quiser fazer esse curso através do site 5sitpm.com.br. Os preços bem acessíveis. Depois eu vou assinalar isso aqui nos comentários, que é para deixar para o pessoal aí, né? O YouTube tem essa vantagem que ele fica gravado e o pessoal pode, inclusive, fazer perguntas para você e depois a gente recolhe essas perguntas e remete para você. Haroldo, por favor. Eu queria te agradecer a sua disponibilidade, isso mostra a qualidade do profissional que você é, de dispor da sua noite para nos trazer tantas informações, né? Eu acho que é fundamental para um país que precisa deixar de lado o seu complexo de vira-lata, né, de vira-latas e assumirmos o fato de que nós somos, né, o nosso povo, as pessoas é que são responsáveis pelo destino da nação e que nós podemos fazer acontecer. Profissionais como você, como o Lorival, que você citou, né, e outros profissionais que já estão com cabelo branco e que atravessaram diversas fases de industrialização, desindustrialização, industrialização, desindustrialização, inflação, hiperinflação, deflação, etc., etc., é um conhecimento fantástico a ser disseminado. E essa disponibilidade que você teve essa noite, eu só tenho a agradecer. Agradeço com certeza em nome das dezenas de pessoas que nos acompanharam. E fica registrado, então, que o sorteio dos 2 cursos a gente vai fazer a posteriori e nós vamos fazer a divulgação, tanto aqui no meu canal, quanto lá no seu canal do YouTube também. E vamos fazer essa divulgação pelo LinkedIn também. Se você quiser dar uma boa noite, pessoal. Agradecer, Paulo, a você pelo convite, essa oportunidade da gente estar aqui compartilhando conhecimento. Parabenizar você mais uma vez pelo excelente trabalho que você faz para a disseminação da manutenção aqui no nosso país. Eu já acompanho, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas eu acompanho o seu trabalho, as suas publicações. Agradecer a todas as pessoas que estão aqui nessa live, porque a gente sabe muito bem, são pessoas que estão sacrificando o seu tempo pessoal, né, e com a família para se aprimorar. Somente dizendo, Paulo, a gente tem muitas lives hoje, mas vai chegar um momento que essas lives vão ser cada vez mais raras. A gente está fazendo essas lives com maior frequência em função justamente da nossa disponibilidade em função do isolamento social. Eu, particularmente, tenho participado de muitas lives, assistindo no lugar dos participantes aí, aprendendo bastante, né? Teve uma live que você fez recentemente que eu entrei, tive que sair porque eu estava fazendo esse trabalho com o pessoal da Nicarágua. Então, aproveitar, gente, para nos qualificarmos a preço zero, gratuitamente. Pelo contrário, a gente participa e ainda é recompensado por algum tipo de premiação. Além do mais, a gente passa a conhecer outros colegas, fecha o contato através de e-mail, de WhatsApp. Então, um conselho que eu dou para vocês que estão assistindo é continuar investindo na carreira profissional de vocês, né? Assistindo, participando dessas lives e compartilhando também. Vocês podem... Essa live está sendo gravada no YouTube, depois que tiver lá à disposição, compartilhar com a sua rede de relacionamento, participar das outras lives que o Paulo Walter sempre está fazendo aqui, cursos muito enriquecedor como esse que o Lorival Tavares está fazendo, a pedido justamente da manutenção.net, do Paulo Walter. Desejar a todos boa noite, que se cuidem, né? A gente tem que cuidar dos nossos familiares. Os problemas de saúde a gente só sabe quando chega muito próximo da gente, da nossa família, filhos, pais, avós, né? Então é um problema sério, a gente, claro que tem que trabalhar, mas tem que se cuidar. Então, desejo a vocês aí boa noite e, mais uma vez, agradeço a participação de todos. Amigos, Haroldo, uma noite fantástica, uma terça-feira que valeu a pena. Obrigado, né, Paulo. Todo esse nosso trabalho, a gente entrou um pouquinho mais cedo para poder trocar ideia de como seria a apresentação e ela foi um sucesso, Haroldo. Estou muito feliz, muito orgulhoso e muito grato a você por ter disponibilizado seu tempo e seu conhecimento aqui para a nossa galera. Os avisos paroquiais, semana que vem temos uma nova live, provavelmente com o nosso amigo Paulo Trombaco, que o pessoal pediu bastante essa revisão de abordagem do SAP, principalmente na questão do dashboard, que o Paulo ficou devendo de mostrar. Mostrou a cobra, né? Mostrou o pau, mas não mostrou a cobra. Tem que mostrar, né, Haroldo? De tanto que de mata a cobra e mostra a cobra. Mostrar o pau não interessa, tem que mostrar a cobra. Aliás, hoje em dia, para ser ecologicamente correto, não mate a cobra, capture e leva ela para o
Até os nossos ditados têm que ser modificados e atualizados. Mas eu quero agradecer a toda a galera que escreveu. Não deixe de deixar seu comentário para poder ser registrado e participar do sorteio. A gente vai viabilizar depois os links aí prometidos junto com o Haroldo. E, amigos, uma boa noite. Muito feliz por estar participando de todos. Paulo Walter, Haroldo, grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Um abraço. Tchau.